noite! Estamos começando mais um Boteco Vem Pra Rua. Esse é o novo podcast do movimento. Aqui a gente vai falar de uma forma bem descontraída sobre os assuntos, as polêmicas que pautaram as mesas de boteco do Brasil, aquelas discussões acaloradas nas macarronadas de domingo com a família. Então, se você está em casa, puxa sua cadeira, vem para cá conversar com a gente, bater um papo, curta essa live, compartilhe com seus amigos para fazerem parte dessa nossa mesa de boteco. Se você estiver no YouTube, dá um se inscrever aí para dar uma força para o movimento. E para a gente começar essa nossa conversa, eu vou convidar minha amiga e porta-voz do Movimento Vem Pra Rua, Luciana Alberto. Boa noite, Lu. Ô, Guto, essas macarronadas de domingo dão o que falar, não é, pessoal? É muita discussão e, às vezes, muita briga de família. Mas é isso que a gente tem que evitar, manter a discussão em alto nível, o debate em alto nível. Então, boa noite a todos vocês, muito obrigada pela participação, boa noite, Guto, boa noite, Alonso, muito obrigada aqui pela nossa mais um dia de Boteco Vem Pra Rua. É isso aí, Lu, do meu lado aqui, desse meu lado, tem Rodrigo Alonso, que é o líder do Movimento Vem Pra Rua lá de Curitiba, que também vai bater um papo com a gente. Boa noite, Alonso! Boa noite, pessoal. Vamos pro boteco, vamos pra cadeira e vamos trocar uma ideia legal. Hoje eu posso, tô tomando uma cervejinha aqui, então sintam-se à vontade, peça uma pizza, pega o amendoim, vamos comer salame e vamos trocar ideia numa boa, de maneira descontraída aqui sobre política. Não vai engasgar a conexão hoje não, né, Alonso? Espero que não, o protocolo secundário tá pronto aqui, se der algum pau, homem prevenido vale por 2. Gente, vocês viram a questão da Daniel Silveira, né? Isso pautou o final de semana e deu muita discussão. E eu vou botar uma matéria que apareceu no Estadão agora à tarde. Vamos lá. Daniel Silveira toma posse como membro titular da CCJ. O deputado federal foi condenado a mais de 8 anos de prisão pelo STF. Sua presença na Comissão de Constituição e Justiça pode ser vista como uma provocação ao Supremo. Que guerra é essa, Lu? Explica pra gente. Bom, essa é uma pauta jurídica, assunto pesado, que está dividindo aí a opinião de vários juristas importantes no Brasil, mas a gente tem que considerar aí alguns pontos que eu estava discutindo aqui com o Alonso antes da live começar, por isso que a gente atrasou, né, Alonso? Sobre aí a posição do parlamentar, o que aconteceu, por que ele foi processado pelo Supremo Tribunal Federal e quais são as prerrogativas que um parlamentar, um deputado federal possui para poder expressar livremente as suas opiniões e as suas palavras. E o tema está embutido no artigo 53 da Constituição Federal, mas mesmo assim tem gerado muita polêmica e muitos embates com a própria atuação do presidente da República concedendo a graça, um indulto particular ao deputado. Então, eu quero ouvir um pouquinho o que vocês têm para falar sobre isso, para entender e para passar para vocês a minha opinião pessoal, que eu espero que o Supremo... Então vai, Alonso, sem deixar a peteca cair, hein? Desenrola, bate e joga de ladinho. Tá com você. Vamos tentar fazer isso, vai, sem música de funk, por favor. Então vamos falando sério agora. Sabe aquele tipo de coisa que começa errado, desenvolve errado e termina errado? Esse processo. Vamos lá, galera. Esse processo começou lá atrás com a censura da revista Cruzoé, quando fez uma acusação lá contra o ministro Toffoli, né? O chamado na época processo do fim do mundo, né? Que ia acabar com o STF. Isso daí evoluiu pro Moraes, basicamente pegando esse processo, depois que caiu a censura da Cruzoé, contra aquelas pessoas que participaram dos atos antidemocráticos lá do ano passado, de 7 de setembro. Então, o Moraes era basicamente juiz, o Toffoli abriu de ofício dentro do próprio STF, sem a provocação do PGR, o Moraes foi nomeado o relator sem sorteio, ou seja, já um primeiro problema, né? E a partir daí surgiu toda a investigação que ele conduziu, substituiu a Polícia Federal também, resultou com a condenação do Daniel, aí vai a minha opinião, processo errado, nasceu errado, mas o parlamentar não tem o direito, do meu ponto de vista, de ter garantia integral no seu mandato sobre direito à opinião. Se a gente for lá no artigo 37, ele fala que todos os servidores públicos da administração direta e indireta devem respeitar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é legal mandar bater em juiz.
como num jogo de futebol, como num campeonato de jiu-jitsu, se você discorda do juiz, você não pode bater no juiz. Você Eu acho que temos recorre. uma divergência aqui no Boteco, né, Lu? Sempre positiva e sempre de maneira leve, né? Gente, tem uma divergência dentro das lideranças do Vem Pra Rua. Normal. Eu entendo que sim, que o parlamentar está protegido pelo artigo 53 da Constituição Federal, que garante a inviolabilidade civil e penal. Vou até ler aqui para vocês, olha, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, não há exceção, não há excepcionalidade. Ele não está, o artigo 23 que o Alonso comentou, ele não está, ele não diz respeito à opinião que o parlamentar expressou. A opinião foi abominável? Foi. Ele fez incitação ao crime? Fez. E ele fez isso justamente porque ele sabia que ele estava protegido por esse artigo constitucional. E ainda que a gente tenha um cidadão comum, por exemplo, que pode ser processado por injúria, difamação, calúnia, que são artigos do Código Penal, ainda assim existe nesse espaço do processo penal esse buraco onde se insere os parlamentares para que fiquem protegidos do crime de opinião. E o parlamentar foi péssimo, em 3 vezes ele falou, fez apologia, incitou a violência, pediu para sacudir, invadir o Supremo, pegar a cabeça de ovo do Alexandre de Moraes, degolar a cabeça de ovo. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, a denúncia é pública, vocês podem acessar aí as denúncias com as falas do deputado e por que ele foi processado. Então, aí, para mim, tem duas situações. A primeira, ele não poderia ser processado justamente porque ele está sob a égide do artigo 53 da Constituição Federal. Então, ele poderia emitir, sim, a opinião dele, essas palavras, ainda que sejam violentas e ainda que eu tenha repulsa por elas. E um segundo ponto, eu ainda entendo que não é o Supremo Tribunal Federal que possa fazer esse processo. O próprio Alexandre de Moraes abriu o inquérito, a própria vítima abriu o inquérito, abriu a denúncia e ele mesmo processar. Para mim, o parlamentar teria que ser processado realmente na Assembleia, na Câmara dos Deputados, pelo Comitê de Ética da Câmara, e eu acho que ele deveria perder o mandato por quebra de decoro. Então, aqui a gente tem aqui esses pontos. Temos uma divergência. Mas é espinhoso, né, gente? É espinhoso. Os próprios juristas constitucionalistas estão aí se debatendo e muito debate público em torno dessa pauta, e agora mais ainda com a concessão da graça e mais ainda com esse cargo que o deputado assumiu na CCJ. A gente tem divergência, Lu, mas eu acho que num ponto a gente converge, que é a questão da cassação do mandato dele, né? Eu acho que isso tem que rolar. E tem mais alguma coisa sobre isso, Alonso? Manda aí. Não, o que eu ia falar, eu gosto de uma pessoa que foi um dos fundadores do movimento, Colin, né? Keep to the simple, voltemos ao simples. Quando a Constituição é feita, não é para permitir crime. Por isso que ela tem lá no artigo 37, tem outras situações que ela fala que, de maneira bem resumida, eu não sou jurista, mas leio isso daqui há bastante tempo. Você não pode fazer nada daquilo que é ilegal, principalmente quando você está na administração pública. A grande diferença do direito público e privado é essa. No direito privado eu posso fazer tudo aquilo que não está, que a lei não impede. E no direito público eu só posso fazer aquilo que a lei permite. E a legalidade, o princípio da legalidade na administração pública, para todas, tanto direta quanto indireta, ela trava justamente isso. Senão daqui a pouco a gente vai ter deputado no PCC dizendo que pode assassinar juiz que está se investigando processos lá na divisa com o Paraguai. Então acho que a gente tem que ir com um pouquinho de calma. Independente de tudo, esse ano tem eleição. Né? E se você não quer um deputado que atente contra a democracia, que falte com o decoro parlamentar, esse é o ano de renovar, né? Então a própria população vai ser o filtro desses deputados. É isso aí. Né? Olá, Alonso. O André Fanelli está aqui presente, falando justamente. Grande André, boa noite. Aplausos, André. Impessoalidade, moralidade, publicidade, os princípios da Constituição brasileira, e que ele entende que então o deputado não seguiu, né? Que ele não. Aquele complemento, olha, estamos há 20 anos no mesmo abismo. Né? O Brasil, eu acho que quando eu me aposentar, eu vou acabar fazendo um curso de direito por hobby, viu? Sabe aqueles tiozinhos que, igual o Boris Casoy, que com quase 80 anos está fazendo um curso de veterinária, que é a paixão dele, né? Eu acho que mais para frente eu vou fazer. Sem deixar a peteca cair, hein? Manda aí, Lu. Tá, o João Lucas está ansioso para as eleições e ele defende aqui nem Lula, nem Bolsonaro. Põe na tela, Lu. Põe na tela pra gente, dá? Põe na tela. Peraí, aqui, ó. Tá falando verdade. Peraí que eu peguei errado, Lucas. Desculpa, João.
Aqui, ó, do André Fanelli. Olha lá, o conceito. Fala, André. Do que a gente está falando aqui. Olha o Jeca Tatu aqui comentando. Gostei da... pode? Ameaçar pode? Gostei da bandeira do Fanelli, Eslava Ucrânia. A Ucrânia. Nossa, que tristeza essa guerra, gente, que não acaba e não está dando sinais de arrefecimento, né? A gente pensa que vai acabar e os russos ainda se levantam e atacam mais. Olha, é dureza imaginar o que essa população está sofrendo e os estragos para a recuperação desse país, né? A Ellen Torres está dando boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, Ellen. Boa noite. Seja bem-vinda. Aplausos para Ellen Torres. Valeu. Gente, por falar em opinião, vocês viram a opinião do Dória sobre o Lula? Gente do céu. Eu acho que a gente podia fechar. Fecha a transmissão, porque depois... Não é crime, mas ele pregou o último prego na campanha dele. Fechou o caixão, então, virou para baixo. Vocês estão vendo aí? Dória, tá, o Lula não é Bolsonaro. É inteligente, tem passado e eu o respeito. Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu respeito. O Lula não é Bolsonaro. O Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece um respeito. Eu sou um liberal social. Terminou de... Gente, para, né? Posso fazer dois comentários? O cara quer se colocar como terceira via, falando que Lula é inteligente, que... Vocês estão me ouvindo ou não? Eu tô sim. Não, tô sim. Cara, eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Eu tenho duas coisas para dizer sobre isso. Uma, ele enterrou a campanha... Vamos desligar. Acabou o boteco, depois dessa do Dória, acabou. Vou tomar uma. Celina, essa foi a cena cômica do carnaval. A Celina Gonçalves, boa noite, Cê. Boa noite, Cê. A melhor cena do carnaval. Realmente, o Bolsonaro virar jacaré. Foram as ameaças que ele fez, né, com a vacina, durante a pandemia, uma coisa trágica e triste, e nós estamos aí, uma população vacinada e com os índices de contaminação caindo, e principalmente com os óbitos, que eu acho que esse é o mais importante. Quero falar uma coisa do Dória, preciso falar. Manda aí, Alonso. Quero falar uma coisa pro Dória. Eu falo o seguinte, ó, o Dória, ele acha o Lula inteligente, eu vou ser sincero, ele é. Para fazer tudo o que ele fez, ele não é burro, ele é muito inteligente. Agora, respeitar o passado dele... O passado de corrupto que ele respeita, só se for esse passado a ser respeitado. Eu não respeito o passado dele, não, cara. Ridículo. O Lu, comenta aí, vai. Não dá para a gente levar em consideração essa fala do Dória, né? Ele está vendo aí que as eleições estão sinalizando, eventualmente, se uma terceira via não se concretizar, e o único que tem condições de romper essa polarização é o Moro como candidato, se o União Brasil realmente colocá-lo à disposição, já que ele se colocou à disposição como candidato à presidência da República, o Dória já está sinalizando para quem que ele vai se aproximar para buscar apoio, para buscar o conchavo, para buscar o troca-troca, e muito infeliz nesse comentário, porque ele próprio foi um grande crítico do PT no passado e agora vem aí com esse marketing, com essa falcatrua de marketing, sinalizando esse apoio, o que é, para mim, já não basta a parceria do Alckmin com o Lula, agora a gente também tem que encarar essa do Dória com Lula, pelo amor de Deus. O PSDB não negando a raça que tem. É o ninho tucano. É o ninho tucano, infelizmente... em conluio, né, com um partido que provocou tanto desastre, tanto estrago para o país. Então essa eu queria ver, né? Eu confesso que eu queria ver o professor Vila falando sobre isso. E seria cômico, seria 5 minutos dando risada. mas tudo bem. Vamos lá. E falando em Lula, será que Lula vai ser cancelado? Vocês viram o que ele falou? Ele falou. Vou botar na tela aqui. Lula critica politicamente correto e defende piada com o nordestino. A afirmação do ex-presidente petista foi feita em encontro com jornalistas. E ele falou, o mundo tá chato pra ser, né? Com as palavras do Lula, né? Isso daí acho que eu até concordo. O vocabulário típico do Lula. Então, esse é outro ponto, né? Porque eles têm um discurso que não se adequa ao comportamento deles, né? Eu lembro do pessoal do Lula lá chamando as mulheres de grelo duro. Cadê as feministas para se... Vocês lembram dessa fala, né? Que viralizou nas redes. E as feministas... Tem a de Pelotas também, né? Que é polo espectadora de... Exatamente. O Bolsonaro também falou isso.
Pois é, mas tudo bem. Aí quando o Bolsonaro fala, eles criticam, mas quando é alguém deles falando, pode, tá liberado. Então, essa moral seletiva, né, que é péssima para o país, o lance do STF, para mim, é a mesma coisa com parte da imprensa, né? Pode de um lado, mas não pode do outro. Quando tá do meu lado, a gente protege. Quando é do outro, a gente critica. Foi o que o Bolsonaro fez na época, né? Bugou a mente dos petistas. Travou. Né? Como é que eles vão fazer agora, né? Com o discurso, com o politicamente correto mesmo, e a lacração e o cancelamento. Lula tem que ser cancelado, na minha opinião, né? Ele tem que ser cancelado. Seguindo a lógica, né? Mas quem chegou? Marcelo Coelho! E aí, pessoal? Se der Lula, Bolsonaro no segundo turno, vocês viajam para o litoral ou para o interior. Muito boa. Coelho, eu vou votar e vou cumprir o meu dever cívico, né? E vou votar nulo, eu vou votar em nada, né? Vou votar em deputados e vou melhorar o Congresso Nacional, e tem aí um projeto importantíssimo para o país que o Vem Pra Rua está conduzindo em parceria com outros movimentos, então fiquem atentos que está vindo aí o 200+. É isso aí, a gente vai falar mais sobre isso talvez na próxima semana, né, Lu? E só para falar desse comentário do Coelho, interessante. Eu vi esses dias, né? Segundo turno com Lula e Bolsonaro, ou você vota nulo, ou você vota mulo, né? Um dos dois. Precisa ter essa opção na urna. Bom, Luciano Bivar vai falar do Lula cancelado, e para dar o gancho aí, né, do Dória, terceira via, a gente teve na CNN aí uma notícia que animou os moristas, né, os apoiadores do Moro, os lavajatistas, que é a seguinte notícia: União Brasil pode abandonar a terceira via e lançar Sérgio Moro e Bivar à presidência. Como é que vocês enxergam esse movimento? Aí até a gente fica aqui pensando, né, como é que pode um partido lançar uma chapa pura. Até parece que tem um vídeo aí, não tem, Guto, sobre essa fala? Tem, sim. Vamos até escutar um pouquinho. Coloca o vídeo. 1, 2, 3, valendo. É uma possibilidade ou não? Está descartado? O pré-candidato é o Luciano Bivar, que está construindo, né, já essa coordenação política, esse centro. Então isso vai depender dos desdobramentos desse centro político. Se vai não gagueja, Moro. Se não vai haver essa união. Pode ser que a União Brasil, no final, opte por ter uma candidatura própria, única, sem a necessidade de ter essa composição com os outros partidos. Todos nós esperamos que haja essa composição, que chega mais forte, mas talvez não seja viável. Fazendo uma análise aqui, das expressões, sem deixar a peteca cair, fazendo uma análise nas expressões do Moro, eu acho que ele já deu a letra. Quando ele fala, o Moro sempre fala muito sutilmente algumas coisas, para mim parece muito claro. Quando ele saiu do Podemos, pelos motivos que a gente sabe, e entrou no União Brasil, a carta dele para mim foi muito clara quando ele dizia que dependeria da população, de apoio, etc e tal. Ele ficou quietinho. Hoje ele deu uma dica. E sabendo que o Bivar nem com R$1 bilhão ele consegue ser a capa da Playboy, sabendo que a Tebet não consegue mais que 0,5% de votos, o Leite não consegue mais que 0,5% de votos, e o Dória agora acho que vai conseguir -5%, vai conseguir ser odiado por todos, a União Brasil não tem alternativa se quiser um puxador de voto. E vamos ser sinceros, né, Rodrigão? Não existe terceira via, né? Esse papo de terceira via, a gente já viu que não vai rolar. Papo de terceira via parece que é só o Moro trabalhando sobre princípios e a Tebet dizendo, não, se eu só saio na chapa se for para ser presidente, não vou ser vice de batom. Pô, pera lá, né? Então, vamos lá, né? Vamos com calma. Então, se esse é o pressuposto, cada um vai pro pau e vamos ver quem tem mais garrafa para vender, né? Olha o Ricardo Rodrigues aqui, o que ele fala? Vem pra rua, virou as viúvas moristas. Deixa eu, Lu. Coloca. Vamos colocar. Ricardo, o Vem Pra Rua defende ideias, princípios, é super coerente. E o Sérgio Moro é uma liderança política que se coloca à disposição do país. E a gente tem que fomentar novas lideranças para não ficar refém dessa velha oligarquia que saqueia o país há mais de 40 anos e que está no comando aí, decidindo as nossas vidas e nem sempre tomando decisões acertadas. A maioria das vezes, decisões erradas. Então, a gente tem sim que trabalhar e fomentar que novas lideranças... Saúde, Ricardo. Eu tô calminho, cara. Fica bravo porque o Bolsonaro vai cair.
O pessoal não que gosta situação, de ouvir, né, gente? mas tá uma tragédia, né, pessoal? A verdade é essa, né? Apesar que eu fiquei na dúvida, o Ricardo, ele é bolsonarista ou petista? Porque a gente sabe que é a mesma coisa, né? O discurso de um e de Comenta aí, outro. Ricardo, não sai não. Comenta aí. Cara, pra quem que você vai Comenta votar, aí, cara? Ricardo. Pro Lula Eu chuto- ou pro eu- Bolsonaro? Eu chuto Que que você ele é chuta? Bolsonaro de 2022. Eu acho que ele é petista e tá querendo sair do armário. Ó, o Edberto, ele acha que o Moro queimou na largada. Será, Edberto? Eu acho que não. Ele ainda detém uma grande fatia do eleitorado, tem preferência por esses eleitores, são eleitores que apoiam o combate à corrupção. Então, eu não acho que ele queimou na largada, não. Ele ainda tem grandes chances. Se fosse o Bolsonaro, eu tenho certeza que ia fazer uma piadinha com esse queimou na largada, mas eu não vou fazer. Ó, Simone comentando. Em 2022, o país tem chance de renovar. 200 mais e Moro. Simone, obrigado pelo comentário. Mais alguma coisa sobre União Brasil? Eu Não, eu acredito acho que não. que Acho daí a gente está aguardando aí as decisões, né? E esperando que haja realmente uma alternativa para essa polarização, para que a gente consiga romper essa polarização e ter alguém que ocupe aí uma posição de destaque como candidato a presidente Eu da acho que vai República. ter novidade até o final de semana. Essa semana eu falei que tinha fumaça, eu acho que vai rolar fogo de hoje até sexta. Porque se Tomara, estamos na se você for torcida. pensar, né, Lu? Pô, como é que vai desperdiçar um cara com 7% de voto, né? Exato. Olha o Não rouba, potencial Lu. que você está perdendo. Não Nem que pode você ser coloque ele para desprezado. disputar a eleição Concordo, somente, né? concordo. Não É um rouba, capital Gutão, político. quase 10. Não pode ser desprezado. E se a União Brasil desperdiçar esse capital político que o Moro tem com ele, eu acho que é realmente prejuízo para o país, né? É prejuízo para o processo democrático, para a gente ampliar aí os horizontes. Então, Eu fico pensando, né, se isso não pode ser, até o fato do Moro ter saído um pouco do foco, se isso, eu queria saber a opinião de vocês, tá? Se isso não pode ser também até uma estratégia para não ser vidraça por enquanto, e chegar, quando chegar nas convenções, já chegar com tudo, com toda a energia. É possível isso? é possível. Eu acho que ele dá um passo para trás para tentar, mas ele está se articulando, ele tem, e mesmo que ele ainda não venha, ele está se posicionando a favor do país e se colocando à disposição. Eu acho que isso é o mais importante, é que a gente tenha alternativas. Olha o Gimerson Cavalcante. Os investigados e os que praticam corrupção são contra Sérgio Moro. É claro, não há interesse mesmo, né? 100% a gente de sente certeza. essa resistência. Existe uma resistência nesse tabuleiro político para que pessoas como Moro se coloquem, né, no cenário. Existe Como mesmo. bom corintiano, pra mim o jogo só termina quando acaba, cara. 47 do segundo tempo, 1-1, tamo lá. E vai Corinthians até fazer 2-1. O Moro vai ser a mesma coisa, tenho convicção Vocês disso. viram os petistas? Eu vi uma publicação do Moro hoje, os petistas estão querendo pedir indenização. É verdade. São comediantes, né? São comediantes, né? Pô, essa é pior que o Dória. Tchau, tô indo. Nosso mediador sai da live revoltado. Não, porra, como que o cara vai processar o Moro por recuperar... Se é um servidor público, ou era um servidor público, que recuperou 7 bilhões de reais pro erário, como vai fazer então? Vai pegar a grana do Baruso, os 90 milhões de dólares e vai depositar? Lá, Porra, vai Corinthians! Metemos 2-0 ontem, cara. Ganhou do Tamo Boca junto, ontem. Gustavão. Ó, só quero falar uma coisa sobre o futebol. Tamo junto. Rodrigo Alonso. Segue o líder. Santos é líder do brasileiro. Não, mas Pelo eu menos respeito por uma o rodada. A Santos. gente não sabe até quando. Eu respeito o Santos. Respeite a nossa história. Depois que a torcida fez o que fez com o Bolsonaro, ó, tamo junto. É verdade, teve isso mesmo. Já merece o título do brasileiro. Gente, e o governo Bolsonaro, que prometia ser um governo liberal, né? Agora está vindo com uma proposta, que é uma proposta que talvez abra um debate interessante aí, que é essa aqui, ó. Governo prepara novo pacote trabalhista e promete formalizar motoristas e entregadores de aplicativo. Opiniões... Essa regulamentação, ela está sinalizando aí, eu acho que toda regulamentação, principalmente para esses serviços, acaba dificultando para o cidadão que se beneficia deles, né? Porque a gente tem agora um serviço bom prestado para a sociedade e toda vez que o governo faz essas intervenções, encarece o serviço e acaba que o cidadão acaba sendo prejudicado e vai na contramão de tudo que eles defenderam. E vamos falar a verdade. Esse tipo de prestação de serviço, o cara quando é motoboy e tal, é um emprego, digamos, um pouco mais simples, né?
E que justamente a pessoa que não tem tanta qualificação, não tem grana para fazer um grande investimento no negócio, ele encontra esse caminho, né? E conforme a economia vai subindo, as coisas vão ficando mais caras, o cara junta dinheiro e de repente ele tem uma moto, ele pode ter duas, ou de repente ele abre a pequena empresa dele de mototaxista e coisas do tipo. Agora você vai regulamentar isso, vai colocar 50% de imposto na folha de pagamento. O que vai acontecer? As empresas vão utilizar menos ou vai começar a sonegar. Então, uma coisa que não faz sentido, a economia faz ter melhores empregos. O governo não muda a lei da gravidade na canetada, também não muda a lei da oferta e da procura pela canetada. Não vai adiantar. E se inviabilizar o negócio, porque aí pode ser que vai ficar mais caro para a empresa, ela fecha as portas, né? Claro. Vai um outro caminho, e aí vão ser milhares ou milhões de desempregados, né? Quantas pessoas na crise tiveram, digamos, os seus bicos? Eu já fiquei desempregado e passei em situação parecida durante um período, que o cara ia lá e trabalhava de Uber para tirar uma grana e dar uma segurada. E depois, quando ele encontrou alguma coisa melhor, tchau, vou num lugar que me paga mais. Tem mais cara de populismo, né? Sim, sem dúvida. Um comentário super interessante da Silvia Neves Lombardi. Eu, infelizmente, votei em Bolsonaro e não nos filhos dele. Nunca mais. Ele está doido para dar um golpe. Essa é a opinião da Silvia, fora Bolsonaro e Lula. E a gente também está atentos Concordo a todas com você, Silvia. essas situações do governo e ainda mais com essas medidas agora, né? Uma das coisas que eu observei com essa medida do aplicativo, dessa regulamentação, é que o PT também sinalizou isso, né? Então, e aí uma parte do eleitorado do Bolsonaro, ele faz parte desses motoristas de aplicativo. E essa é uma medida populista que vai acabar atrapalhando os serviços, muitas cidades vão deixar de ter, porque não vão suportar a folha de pagamento, já que vai ser a própria prestadora de serviço que vai arcar com uma parte do INSS. Bolsopetista detectado com sucesso. Daqui a pouco as empresas vão começar a entregar com drone, carro autônomo, né? E aí... Esse é o grande problema. A tecnologia não chega porque a gente não tem alunos na escola aprendendo e se desenvolvendo, se capacitando para absorver as tecnologias que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo e que vários países já estão aí se adaptando para fomentar uma sociedade que possa usufruir desses serviços, né? Posso dar um spoiler aqui rapidinho de outras coisas aqui, ó? Mande. Se vocês conseguem ver aqui, dá para ler o que está aqui no meu celular? Dá para ler? Vou ler aqui, ó. Bolsonaro, eu tô meio cego. Ó, Bolsonaro se confunde e diz que chefe do executivo mente. Será que foi um ato falho? Será que foi um ato falho? Gente do céu. Ato falho. O Gustavo tá parecendo Lula. Ele está querendo que a gente vá para São João, em Campina Grande, fazer live. A hospedagem é por conta dele. Mas a passagem tá cara, Gustavão. A passagem tá cara, o querosene aumentou muito. Mas eu não sei, esse convite ia me ser pareceu legal, meio sinistro, hein, Gustavo? Esclarece aí esse convite. Vamos lá, vamos para Campina Grande. Aqui a gente não nega, não, Gustavo. Mas vai rolar o quê? O São João? Qual é que é? A gente leva a parafernália e faz uma live aí. Agora, mudando totalmente o negócio. Não podia deixar de comentar, né? Elon Musk acabou de adquirir, né, o Twitter. E aí, como é que vocês enxergam isso, né? Parece que o pessoal já está notando umas mudanças, né? Pessoas que eram contra o politicamente correto já estão conquistando um monte de seguidor. Será que deu tempo de mudar o algoritmo? O que está acontecendo? O que vocês acham dessa aquisição? O que isso pode refletir também até na questão da política, né? Eu acho pouco provável que deu tempo de mudar alguma coisa, né? Porque assim, ele adquiriu, mas vamos lembrar, ele fez a proposta foi aceita, mas isso daí tem que passar pelo CAD lá dos Estados Unidos, não é assim que já mudou, ele já está dando as cartas, tem todo um ritual, um processo que ele pode estar tendo alguma influência agora, mas ele não dá as cartas formalmente, o controle não foi passado de mãos, né? O João Lucas, ele entende que o Twitter vai ficar melhor. Eu também acho. Valeu, João. Eu também acho, João. Eu tô com você nessa. Também acho. Parece que veio o botãozinho de editar, né? Isso é bom. Minha opinião sobre isso. As redes sociais, elas têm um poder muito grande sobre as democracias, em qualquer lugar do mundo. E qual que é o grande problema das redes sociais? A gente não sabe o que tem dentro desses algoritmos, né? O cara pode orientar a eleição de um presidente em qualquer lugar do mundo, se ele quiser. Então, infelizmente, tem tudo o que tem de bom uma rede social,
Mas quem controla essa rede social? Existe uma linha Sim. ideológica, um algoritmo que filtra as coisas? Senão, a gente vai viver numa falsa democracia, que a gente acha Sim. que todo mundo está falando bem de um cara, mas Vai a viver num população Big não tá. Brother. O Big Brother, é muito complicado Mas segundo isso, o né? Elon Musk, É muita do jeito manipulação, né, que ele gente? falou e as declarações que ele deu, é no sentido de abrir o código. Se ele abrir o código, vai ser uma revolução, porque as Perfeito. outras empresas vão ser obrigadas a fazer isso. Porque eu vou postar no Facebook, por exemplo, ou no Instagram, se eu não sei qual que é a regra do jogo? Eu vou no Twitter, onde eu conheço a regra do jogo, e vou trabalhar, investir grana em publicidade lá. Acho que essa é a parte boa do negócio, né? Teve Vai lá. Desculpa, pode continuar. Não, toda a publicidade é bem-vinda, cara. Sabendo a regra Toda do jogo, você joga. transparência é bem-vinda, Toda eu concordo. Sim. E depois eu quero ver quando os bolsonaristas tiverem alguns ou outros tipos de segmentos, né, tiverem o seu alcance reduzido por infringir legislação de Eles cada estão um dos felizes países. agora, né? Ele foi bem claro nisso, que do ponto de Olha vista esse dele... comentário, Rodrigo, Uhum. só para reforçar o que você está dizendo. No Twitter ele mandou, né? Para o Twitter merecer a confiança pública, ele precisa ser politicamente neutro, o que significa efetivamente desagradar a extrema-direita e a extrema-esquerda. Isso eu vejo com bons olhos. Isso é bom. Mas não cercear a liberdade de expressão, né? Porque o que eu sinto é que a gente nesse modelo atual, existe um cerceamento. A gente Sem tem dúvida. dificuldade de alcance, eles restringem os Eu já nossos tomei posts. strike já por comentário assim de chamar o cara de Isso, bloqueiam. Bloqueia, você fala, porra. Exato. Você fala, então, assim, caramba. Eu acho que chegou, toda vez que você tem um movimento extremista, surge outro para se contrapor a ele. Isso é um processo natural. Então, eu acho que o Elon vem justamente para quebrar esses filtros que foram sendo colocados para restringir a liberdade das pessoas. Não defendendo a ditadura, mas quando foi criado o AI-5, eu não lembro o nome do ministro, né, que estava um debate lá no governo militar, e o presidente na época perguntou, poxa, mas você não concorda com isso? Ele falou assim, presidente, o meu problema não é com o senhor, mas é com o guarda da esquina. Então quando você abre, dá esse poder para muitos funcionários fazerem o filtro, é o guarda da esquina que vai olhar e falar assim, opa, não gostei disso. Independente de ser direita ou esquerda, vai lá, aperta o botão e tira. Sendo mais democrático e transparente. O Simone falando aqui, ó, bolsopetistas invadindo. Tá Opa, cheio aqui. Pode vir. Vamos mandar. Vem quente que a gente tá fervendo. A Edna já veio aqui. A Edna Gonçalves Mendonça, Bolsonaro 22. Ela tá expressando a opinião dela, tem todo o direito. Tem todo o direito. Ô, Edna, vamos combater o STF de maneira efetiva. Pede pro Flávio Bolsonaro colocar a 27ª assinatura na CPI da Lava Togas. Que aí a gente vai atrás do Alexandre. Manifestação a favor né? da Lava Toga. Fizemos muitas mobilizações. Vem pra rua pedir o impeachment do Gilmar Mendes. Edna, pede pro Flávio nos ajudar lá com o impeachment do Gilmar Mendes. Vamos falar do Toffoli também, Edna? Ou só porque ele concordou na época com o AGU lá processando a Cruzoé? Aquele efusivo abraço, né, que o Bolsonaro deu no Toffoli. Conto com você, hein? Parecia aquela... A pedido dos advogados do Flávio, 6 meses de COAF trancado, com todas as informações financeiras do país indisponíveis, terroristas, tráfico de drogas, e o COAF trancado a pedido de Flávio Bolsonaro. Edna, avisa quando vai ser a próxima pizzada. A PGR vive em hibernação, né? Parece um urso que dormiu e esqueceu de acordar. O PGR tá em Paris, tá em férias. Calma, Luguto, o cara tá em férias. Tá em Paris, vamos encher ainda? o saco dele. Tá em Paris, tem que tomar cuidado, né? Porque pode tomar uma movada aí. Aqui, ó, sem estímulo à violência. Gustavo Reni, o gado acha ruim o STF, por que o Jair Bolsonaro não apoiou, né? Por que a família Bolsonaro não apoiou? Não foram eleitos prometendo? Então, aqui eu venho para a rua exercer o seu dever cívico e mobilizou a sociedade em torno dessa pauta. Essa diferença, Edna, em vez de jogar juiz na lata de lixo, tentar cortar a cabeça de ovo, essas coisas, põe o nominho lá,
Ajuda a gente, vamos pedir o impeachment do Gilmar Mendes? A gente pede o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes também. Tamo junto? Qual foi o projeto que os deputados apresentaram para melhorar o Supremo Tribunal Federal, para aprimorar? Houve algum projeto de lei pedindo para que o presidente da República não nomeasse ministro do Supremo? Houve alguma mudança em 4 anos? Algum projeto que eles defenderam, que eles debateram com a sociedade? Não fizeram nada. E viveram ameaçando, e ameaçando as instituições também, e os próprios ministros, né? A gente não é a favor do STF aqui em muitas decisões, mas essas atitudes como os deputados, como parlamentares, também não ajudam a construir um Brasil. Ô Lu, e outra coisa, né? Essa briguinha com o STF, a gente sabe que é um jogo para torcida, né? Porque você acha que o Bolsonaro tá aí com o Daniel Silveira, quer saber se ele vai ser eleito? Ele quer jogar para a torcida dele, né? E que se exploda o Daniel Silveira. Vocês lembram Mas é um ativo importante para... Toca aí o berrante. Vocês estão com saudades da Lei Rouanet? Não, ligeiro. Por que esse nome? Ligeiro? É ligeiro? Saudade da Rouanet. Você tá lento, cara. Você tá atrasado 3 anos, velho. Não, a gente não usa a Rouanet, a gente nem defende a Rouanet. Ligeiro, você não conhece, vem pra rua. Ligeiro tá devagar. De graça, 3 anos. Devagar, quase. Não tem mortadela aqui, não tem... Enfim, ligeiro. Que tristeza. Bom, tem bafo de jacaré esse ligeiro, pelo amor de Deus. Overdose de cloroquina aí, o ligeiro aí tá sofrendo. Lu, eu acho que... Se for só cloroquina, tá bom. O tempo tá acabando, pessoal. Se for só cloroquina, tá bom. O duro se for outra coisa no Rainbow, né? Aí vai ficar mais difícil, mas tudo bem. Ozônio. É ozônio no Rainbow. Vamos lá. O ligeiro deu risada. Obrigada, ligeiro. Valeu pela participação. Obrigada. E aí, Lu? Vamos fechar o boteco? Né? Recolher as garrafas? Vamos fechar. Que agora a gente tem que trabalhar para pagar a conta, que amanhã o boleto vence. Aqui não tem Rouanet, não. E aí, Alonso? Aqui não tem manifestação paga, é isso aí, João. Aê, João! Aplausos pro João! Ô, Gisiel, toca o berrante. É verdade que vem pra rua e MBL envergonhado? Você escrever melhor aí, Gisiel, não deu para entender. Refaça, Gisiel. Você tem 30 segundos para refazer a pergunta. Gisiel. Eu acho que o Gisiel... O Gisiel, dá desculpa que o teclado completou aí. Pode ser útil nessa hora. Mas escreve de novo. Escreve de novo, a gente espera aqui. Ele tá escrevendo aqui, ó. Já vai? Estamos acabando. Mas antes eu quero ouvir a sua pergunta, que ela ficou mal escrita e a gente não entendeu, porque a gente quer responder. Mas volta semana que vem. Na live! Rogério! Não, que honra! Vamos mandar um aplauso. O patrão tá aí, né? Até musiquinha pro Rogério César. Obrigado pela presença, Zé. Que honra! Sentar no boteco, trazer o seu drink, trazer o seu aperitivo e trazer o seu amendoim. Não esquece o amendoim. Tá convidado para semana que vem, quarta-feira. É isso aí. Boa. Pessoal, estamos chegando ao fim. Tem mais comentário, Lu? Não tem mais. O que a gente vai falar? O GCL não mandou comentário? O GCL... Não, eu nem vou falar o que eu ia falar. É melhor. O GCL tá aqui só reclamando. Raciocínio? Que raciocínio? A gente raciocina, GCL. GCL Silva, o GCL Silva aqui ajudando a gente. Tá rindo. O GCL, de qual... tá dando risada. GCL, aqui... GCL, muito obrigado pela sua presença. É papo maneiro, é papo de boteco. Então é para dar risada mesmo. E volta na semana que vem, porque a gente vai estar aqui de novo. Bravo, Lu! É isso aí, gente. Boa noite a todos que assistiram, acompanharam o nosso boteco. Foi um papo muito legal, né, Lu? Conversamos bastante coisa aqui. E semana que vem tem mais, então semana que vem tem mais. Semana que vem a gente volta às 8, pessoal. Vamos voltar às 8, mais cedo um pouco. E a gente quer vocês aqui para conversar com a gente. A gente quer saber também o que vocês pensam. Né? Dividam com a gente um pouco essas angústias nesse ano eleitoral e o que esperar do Congresso Nacional em 2022. É isso aí, Alonso. Manda as considerações. Considerações. Peraí. Não. Peraí. Vamos dar aqui. Peraí, Gessiel. Cadê você que sumiu? Altamira Pará. Bate palma pro Gessiel. Valeu, um abraço para Altamira. Obrigado pela presença, Gessiel. Volte, Gessiel. Volte na semana que vem.
Pessoal, tenho certeza que vai rolar coisa ainda no final de semana. Coringão meteu 2-0 no Boca e esse ano tamo forte. O Cássio já não tá no gol, já resolvemos um problema, agora vamos pra cima. É isso aí, gente. Então foi Valeu. esse, o Boteco Vem Pra Rua, segundo episódio, semana que vem a gente tá aqui de novo. Muito obrigado pela presença e a gente se encontra no próximo Boteco. Valeu! Valeu, boa noite.